Bom, então, as causas ambientais. As infecções durante os 3 primeiros meses da gestação, né? É lamentável que a gente comece a rever casos de rubéola congênita, sabendo que existe a vacina para a rubéola, mas, infelizmente, existe essa... Parece que é uma corrente é como uma falange que tem reencarnado na Terra que quer ver o mal do homem. Né? Então, como ele quer ver o mal do homem, ou quer que vá mal, né, de alguma maneira, faz essas campanhas contra vacinas, né? Fala que vacina faz isso, que a vacina dá autismo. Na realidade, o que dá autismo talvez todos esses fatores ambientais tóxicos que o próprio homem faz questão de continuar usando, como os próprios agrotóxicos. Né? Então, talvez a incidência de autismo esteja muito mais relacionada aos fatores tóxicos ambientais que a gente está levando para dentro de casa do que a qualquer vacina que se faça. Né? Então, assim, qualquer infecção nos primeiros 3 meses de gestação vão interferir no desenvolvimento da criança. E o cérebro ele tem uma peculiaridade. O início do desenvolvimento das células cerebrais é por volta da 3ª semana. Com 21 dias, já tem células nervosas ali naquele embrião. 21 dias de vida, né? A criança nasce, o cérebro ainda está se desenvolvendo. Ela vai terminar esse desenvolvimento só perto dos 7 anos. Por isso que essas infecções congênitas, ou que a criança possa pegar no período perinatal, podem vir a interferir no desenvolvimento intelectual dessas crianças. A toxoplasmose, a gente sabe, o toxoplasma, um dos veículos de transmissão é a carne crua. Também é uma pena que a gente entre no século XXI, ainda uma parte, né, da população ainda consome a carne semi-crua, né? Então, uma pena isso, porque isso, na realidade, é um veículo e ainda renascem crianças com toxoplasmose, infelizmente. Doenças crônicas como diabetes, né? Eu sempre falo que a mãe diabética, que é engravida ou que se torna diabética, a primeira expressão de amor que ela tem que ter pelo filho é fazer a dieta de uma maneira correta. Uma mulher que sabe que é diabética, ela tem que manter a glicemia normal 3 meses antes de engravidar e procurar manter essa glicemia normal até o final da gestação. Né? Então, realmente, ela tem que ter amor por aquele bebê que está sendo gerado. A primeira expressão do amor dela vai ser cuidar desse diabetes para que o açúcar nem suba demais e também não desça demais. Né? Diabético, que às vezes é diabético desde a infância, ele mexe às vezes na insulina. Ele quer ir numa festa, comer e depois usar a insulina, e às vezes ele acaba usar a insulina a mais e às vezes acaba fazendo hipoglicemia. Então, assim, todas as duas coisas, tanto a glicose que sobe demais, a que desce demais, podem interferir no desenvolvimento do bebê. Falar sobre o uso de drogas durante a gestação, então isso aí é até muito triste, né? Porque as mulheres nunca beberam tanto como no século XX, né? Do século XX para cá, né? E bebem desde jovens, né? Desde idade muito jovem. E às vezes elas nem percebem que já fazem aquilo de maneira tão automática que esquece que parou de tomar a pílula, que não está usando nenhum método anticoncepcional e continua bebendo, e esse álcool vai comprometer o sistema nervoso central da criança. O cérebro de uma criança em que a mãe consumiu álcool durante a gestação, ele é 30% menor do que o cérebro de uma criança em que a mãe não ingeriu ou ingeriu muito pouco do álcool. E, de qualquer maneira, como eu falei para vocês, se tiver que acontecer, por qualquer razão que seja, pode acontecer em qualquer época da vida, né? Formas graves de meningite, acidente anestésico, a criança às vezes entra para fazer uma cirurgia de amígdala e sai com paralisia cerebral, ruptura de um aneurisma, né? Infelizmente pode acontecer em criança, em adolescente,
levando, às vezes, a comprometimento de grande parte do cérebro, quedas com traumatismo de crânio em crianças muito novas, tudo isso pode interferir no sistema. E aí, aquilo que eu falei no início para vocês, e a teologia espiritual? Será que ela interessa? Na realidade, não interessa, né? E também a gente não tem como saber a razão espiritual, por que um espírito renasce na Terra. Pode ser uma necessidade de resgate do espírito? Pode ter sido um espírito suicida que precisa recuperar o perispírito. E daí? Talvez aquele espírito já esteja numa fase mais evoluída do que a gente. Talvez ele só falte para ele terminar o processo evolutivo dele, fazer esse último estágio de recuperação do perispírito. Sim. Como uma prova aceita ou mesmo solicitada, uma missão, um conjunto de fatores. Os exemplos que eu separei para trazer para vocês, na realidade, são exemplos que mostram que, como qualquer espírito na Terra que reencarna, ele reencarna com expiações, ele reencarna com provas, ele reencarna com missões também. Então, na realidade, nós que estamos aqui, nós temos as nossas expiações, as nossas provas, as nossas necessidades de reconciliação com determinados irmãos, missões, maternidade, paternidade. Eu sempre brinco, né? Ser professora no Rio de Janeiro, tudo, já na realidade, você tem que ter missão para poder cumprir as suas tarefas. Ser funcionária do Estado e trabalhar no CTI para atender Covid, tem que ter muito amor pela profissão, pelo risco, né? Tem que ter amor pelo que faz, por causa do risco de contaminação que ela passa com isso. Então, assim, o que é importante a gente sempre relembrar? É o que está lá na questão 371 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que animam o corpo de um deficiente intelectual, eles não são de natureza inferior. Geralmente são mais inteligentes do que se pensa e sofrem com a insuficiência dos meios que têm para se manifestar, como o mudo sofre por não poder falar. Pode haver necessidade de resgate do espírito? Pode. Lá no Céu e Inferno, capítulo 7 das Penas Futuras, está lá escrito no item 31. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias... desculpa, gente. As misérias e as vicissitudes da vida humana, né? Que à primeira vista parecem não ter razão de ser, na realidade justas elas são. No entanto, como espólio do passado, ela é como uma herança que serve a romagem para a perfectibilidade. O que poder pode, o que a gente não tem é como saber o que é mais importante. Então, eu tenho mais 15 minutos, é isso? 10 minutos? Eu tenho mais 15 minutos. Acho que é 15, né? Acho que tem mais 15 para poder dar 15 minutos de perguntas. Isso mesmo. Tá? Então, Benedito, nesse livro Deficiente Mental, porque foi é ditado por vários espíritos, né? Com comentários desse espírito, Antônio Carlos, que trabalha no mundo espiritual com esse grupo de espíritos que são recém-desencarnados e que tiveram deficiência intelectual na vida terrena, e psicografado por Vera Lúcia Nazinque de Carvalho. Então, Benedito reencarnou com retardo mental e dislalia, alteração na fala, não conseguiu estudar, não tinha capacidade de guardar nada de aprendizado, ganhava dinheiro cortando lenha nas casas que tinham fogão a lenha. Então, ele morava com os avós, cuidou dos avós quando ficaram doentes, assim como cuidou de outros parentes, de outros vizinhos. Na realidade, ele era um excelente cuidador de idoso e acabou
cuidando dos idosos da comunidade onde ele vivia. Aos 65 anos, ele adoeceu, foi de tuberculose, foi internado e faleceu. Segundo ele, né, no Retorno ao Mundo Espiritual, ele fala que essa reencarnação foi marcada pela dificuldade financeira, né, e pelas doenças, mas que foi de grande proveito, porque ele aprendeu a amar, a dar valor à vida física, se reconciliou com irmãos e voltou ao mundo espiritual em paz, equilibrado e harmonizado com as leis divinas. Então, na vida anterior, ele tinha sido um espírito suicida e, por uma razão fútil, na realidade, ele não estava acostumado a receber não, ele tinha tudo o que ele tinha, era de uma família abastada, foi criado como filho único, cheio de vontades, e primeiro não, né? Primeiro sinal que ele teve na vida, ele achou que não valia a pena continuar vivendo. Só que ele era filho único, então ele deixou os pais sem ninguém que cuidasse deles nessa vida. E assim, ele no final, então, do relato, ele conclui, ele teve consciência que ele não tinha razão para ter se suicidado, uma desilusão amorosa tão simples, né? Ele conviveu com os pais, né? Que foram parte daqueles idosos que ele cuidou, então ele teve tempo, ele teve como resgatar essa relação com os pais, mas ele também foi, de certa maneira, um missionário, porque ele acabou cuidando de outras pessoas que também não tinham filhos e as pessoas, espíritos que nem tinham nenhuma relação com ele, mas que ele cuidava com tanto carinho que todo mundo que tinha um pai, uma mãe que não conseguia cuidar, levava para a casa dele e ele cuidava. E ele conclui a história dele, né, dizendo que eu sou profundamente grata à encarnação em que fui deficiente mental por ter tido a oportunidade de aprender, de dar valor à vida física, mesmo com limitações, de ter sido muito mais útil do que nas reencarnações anteriores, em que ele teve o corpo de vida físico, sadio, e que ele tinha posses. Então, assim, mas assim, o que eu queria, talvez eu esteja até repetindo isso demais, é que não há como citar causas com convicção. O que é importante é a gente entender que não existe punição divina, não é um castigo, né? Nem para o espírito que renasce, nem para a família, né? O que acontece, como aquela história do Sobral, que eu estava contando para vocês, é a consciência de culpa, né? Aqueles espíritos com consciência de culpa por deslizes ou crimes que praticaram e que se autopunem, desestruturando suas células perispirituais do centro cerebral. Eles podem demorar muito tempo até para se reequilibrar. Então, a consciência de culpa é que acaba, às vezes, desestruturando todas as suas células perispirituais. E, na realidade, seria muito mais importante transformar essa consciência de culpa numa consciência de responsabilidade e ver o que eu posso fazer para resgatar isso que eu fiz numa vida passada, o que eu posso fazer para que eu aprenda realmente o valor de não reincidir em determinados erros, o valor daquilo que eu recebo de Deus de presente como o corpo físico. Então, assim, o que é importante? A gente relembrar sempre que não existe punição divina, não é isso. São as nossas necessidades reencarnatórias que nos fazem renascer com determinadas deficiências. Então, sobre essa região da sensação de culpa, da consciência de culpa, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no 89, ele fala sobre isso. A recordação dessa ou daquela falta grave, normalmente daquelas que jazem recalcadas no espírito, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesmo, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático a que se refere àquela consciência de culpa. A outra história é a história de Maria Cecília. É uma menina que nasceu com síndrome de Down
ela fala sobre essa vida dela, que ela teve muitos problemas, dificuldades, mas que teve muita alegria, muito amor e foi de muito aprendizado, porque ela renasceu numa família de condições econômicas boas, né? E os pais tinham posses e não pouparam esforços nem dinheiro para poder dar a ela a melhor terapia multidisciplinar. O que não era disponível, a mãe foi atrás, passou a se informar sobre o que poderia fazer para que ela tivesse uma evolução melhor, mudou totalmente, deixou de ser, vamos dizer assim, uma dondoca da sociedade e passou a se voltar para o cuidado da filha e das crianças que tinham a mesma condição que a filha. Então, eles abandonaram os compromissos sociais, investiram em uma escola para deficientes, como a filha, passando a mãe a trabalhar como voluntária e o pai, como, na realidade, um dos que ajudavam a sustentar a escola. O que eles queriam é dar oportunidade a outras crianças com síndrome de Down, a oportunidade que a filha deles tinha. Então, em busca de respostas também, por que tinha acontecido com eles, eles acabaram chegando à doutrina espírita e se tornaram espíritas praticantes. Só que aos 13 anos ela desenvolveu um quadro de leucemia e, apesar de todos os tratamentos, ela evoluiu mal e retornou ao mundo espiritual. Depois de muitos sofrimentos, ela relata como era difícil para ela entender por que ela tinha que tomar tanta injeção, por que davam remédios para ela que ela passava tão mal, enjoava tanto com a quimioterapia, mas teve uma morte serena. 5, 6 meses depois que ela tinha começado o tratamento, ela narra, quer dizer, ela simplesmente dormiu e acordou com a avó, aquela que tinha sido a avó nessa encarnação, acordando. Então, assim, no mundo espiritual, ela soube que na vida anterior ela tinha sido muito inteligente, mas era muito vaidosa também. Então, quando ela soube que estava com câncer, como ela também não tinha religião nenhuma, ela achou que o suicídio era uma boa solução, porque ela não queria passar pelo tratamento, ela não queria ficar careca, ela era vaidosa demais para passar por isso. Ela achou aquela ideia falsa de que morreu, acabou, ela achou que estava resolvendo o problema, era uma pessoa boa, ela teve os atenuantes dela, mas precisou passar pela prova de uma vida, né? Em que ela teve que passar pelo processo de câncer exatamente para poder resgatar o que tinha lesado de perispírito. Então, assim, ela teve que passar por essa prova em que ela conseguiu amar, ser amada, mas com limitação da inteligência para aprender a valorizar a vida. A missão que ela teve, né, foi que, por ela, os pais abandonaram uma vida fútil e passaram a investir e cuidar da assistência a portadores de deficiência intelectual que não tinham como arcar com o custo do tratamento. A gente sabe que é um tratamento para fazer particular, realmente fica caro. Exemplos de processo missionário, esse livro que eu já citei, do Castelo das Aves Feridas, é muito bom sobre isso, porque, inclusive, ela narra que um dos lugares onde essa terapia era muito mais difícil era exatamente naqueles espíritos que já tinham um certo grau de evolução, que não tinham um perispírito, às vezes, já bem evoluído, mas que pediam para renascer, para dar uma assistência a parentes, né, que eles tinham deixado e que eles achavam que estava precisando de algum motivo para se, vamos dizer assim, reorientarem na vida. Então, ela dizendo que como era difícil pegar esses perispíritos bons e causar neles mutações, mudanças que pudessem vir no renascimento com uma deficiência que eles solicitavam. Outros motivos, já estou acabando, então, espíritos que adquiriram muitos inimigos em vidas passadas e precisam reencarnar em um corpo que funcione como um cárcere privado, onde os obsessores não consigam encontrá-lo. Às vezes, eles precisam viver 5, 6, 7 anos, às vezes, para poder recuperar o perispírito, mas é preciso que fiquem inacessíveis aos obsessores. Então, para quem tiver interesse no livro Do Outro Lado do Espelho, que fala sobre Thomas
Torquemada, no capítulo 43, fala sobre o resgate e como todo o trabalho que foi necessário para que ele pudesse passar pelas reencarnações de certa maneira, de expiação. Então, para finalizar, são inúteis as reencarnações em corpos físicos deficientes? Eu acho que vocês sabem a resposta, né? Eu acho que não. O modo como o espírito se comporta durante essa reencarnação interfere no seu processo evolutivo. Durante o processo de emancipação do corpo físico, no sono profundo, o espírito tem plena consciência de suas limitações físicas, porque ele pode conversar com o mentor espiritual, ele é consolado, ele é estimulado a continuar, a seguir o tempo necessário para o resgate, para uma conclusão de uma prova, ou até para a missão que ele mesmo se propôs e às vezes titubeia. Então, assim, para todos os familiares, amigos, médicos e terapeutas envolvidos nessa programação, sempre haverá muitos aprendizados. Eu posso dizer para vocês que eu aprendo muito com eles, desde de 75, né, que eu estou no ambulatório de genética, e eles me ensinaram muito, eu acho que eles, inclusive, me ensinaram a amar, porque é um tipo de amor que eu podia dizer assim, que é um amor simples, é um amor natural. Isso realmente, só com a convivência, a gente realmente vai aprendendo, vai sentindo. E como é difícil para eles agora entrar no ambulatório e a gente dizer, a gente não pode dar abraço, a gente pode cumprimentar sim, a gente pode cumprimentar pelo cotovelo, mas não pode abraçar. Tem alguns que não aceitam, não entendem, porque para eles o abraço também significa o amor, né? Teve um que sentou na cadeira e disse, eu só saio daqui depois do abraço. E não levantava mesmo. Fui lá e dei o abraço. Eu pensei, já tomei a vacina, já tomei a segunda dose, que diferença vai fazer? Fui lá e dei o abraço e ele ficou tão feliz. Isso é ensinar o amor para a gente, é ensinar assim, qual é realmente o amor mais puro com o qual a gente realmente pode aprender aquela lição de Jesus, amar o próximo, independente de quem é o próximo. Então, agora, vamos à pergunta. Vamos aplaudir a doutora aí pela brilhante exposição. Muito obrigado. Maravilha. Uma exposição técnica, espírita, profundamente amorosa, né? Coisa rara de se achar, viu, doutora? Muito obrigado. Deus lhe abençoe. O Instituto certamente se enriquece muito com a sua participação. Professor, nós temos alguns...